Muito bem, amigos, aqui estamos nós. Vamos então dar sequência à nossa matéria. Estamos falando do direito penal, teoria geral do delito, terceiro elemento do crime, culpabilidade, segunda fase, elementos da culpabilidade. Dentre eles estamos na imputabilidade penal. Item 4, sistemas ou critérios de se auferir a culpabilidade. Ao todo, meus amigos, se fala em três critérios. Três critérios são usados para designar a imputabilidade penal. O primeiro é o chamado critério biológico. O segundo é o critério psicológico. E o terceiro, que é um misto dos dois, que seria o critério biopsicológico. Aqui estão então os três: biológico, psicológico e biopsicológico. Bom, o que prega o critério biológico? O critério biológico, meus amigos, é aquele critério no qual o que se leva em consideração são as características orgânicas do agente. Ou seja, se o indivíduo tiver uma doença mental ou se ele tiver um desenvolvimento mental incompleto, ou um desenvolvimento mental retardado, ele já é inimputável. E aí nós vamos ter aqui uma presunção, que é a chamada presunção iure et de iure, que é conhecida também como presunção absoluta. Não admite prova em contrário. Tendo doença mental, é inimputável. Ah, mas o cara estava sabendo o que estava fazendo. Não interessa. Ele matou alguém, ficou demonstrado que ele tinha doença mental, ele é inimputável. É um problema, né? Porque é uma carta branca. Ele tinha desenvolvimento mental incompleto, é inimputável. Ele tinha desenvolvimento mental retardado, é inimputável e não adianta querer provar que não é. Ele é inimputável. Isso é o critério biológico. Critério psicológico, amigos. Critério psicológico se caracteriza por características cognitivas. Ou seja, características de cognição. Certo? Características de cognição. Aqui, o que importa, amigos, é se o indivíduo tinha capacidade de compreender
o caráter ilícito do fato e de ter autodeterminação. Ou seja, a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Aqui está. Então, amigos, se um indivíduo, por exemplo, se fica demonstrado, no caso concreto, que por qualquer motivo ele praticou um fato típico e ilícito, mas por qualquer motivo ele não tinha essa capacidade cognitiva, ele vai ser inimputável. Ah, mas ele não tinha doença mental. Não interessa. Ah, mas ele tinha o desenvolvimento mental incompleto. Não interessa. Ah, mas ele não tinha o desenvolvimento mental retardado. Pouco importa. Basta o critério psicológico. Aqui, o que ele pensava. E nós temos ainda o critério biopsicológico, que une os dois, né? Une o biológico com o biológico com o psicológico, pessoal. É preciso os dois. Ou seja, para um indivíduo ser inimputável, não poder sofrer uma sanção do Estado, é preciso que ele tenha uma doença mental, que ele tenha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, um dos dois, certo? E que ele, além disso, não tenha a capacidade de compreender o caráter lícito do fato ou de se autodeterminar. E aí vem a pergunta: será que o nosso direito penal brasileiro adota os três? Será que o Código Penal brasileiro adota os três critérios? Isso já caiu em prova e não foi uma vez, foram várias vezes. Então isso é uma coisa fácil de entender e que os senhores não podem de forma nenhuma esquecer. O direito penal brasileiro e o Código Penal adotou uma das três. E o critério que o direito penal adotou é exatamente esse terceiro aqui, letra C. E a gente sabe isso quando a gente lê o artigo 26 do Código Penal. Ao fazer a leitura do artigo 26, a gente acaba chegando a essa conclusão. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Olha aqui o 26, fala dos inimputáveis. E aí diz lá, é isento de pena, ou seja, inimputável não pode ser condenado. Lembrem disso. Inimputável não pode ser condenado. É isento de pena o agente que, Vejam que agora nós estamos entrando no terreno biológico. Terreno biológico. Doença mental, 1. Ou desenvolvimento mental incompleto, 2. Ou desenvolvimento mental retardado, 3. Era ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Entramos agora no terreno psicológico. Certo? Agora é o psicológico, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa primeira parte aqui é o critério bio. Essa segunda parte aqui é o critério psico. Aí está, critério biopsicológico. É preciso a soma dos dois. Agora, sabe o que pode vir na tua prova? E eu gostaria que, se viesse, tu não errasse. Talvez venha na tua prova, meus amiguinhos, as exceções. Sim, nós temos algumas exceções
de situações, casos em que o que se adota não é o critério biopsicológico. Isso que está aqui é a regra. Regra. Mas eu quero que vocês entendam que vão existir casos em que vai ser adotada o critério biológico e caso que vai ser adotado o critério psicológico. Vamos lá para entender? Artigo 27. O artigo 27 fala dos menores de 18 anos. E aí diz o quê? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Ou seja, basta ter desenvolvimento mental incompleto, basta ser menor. Aqui no 27, nós vamos ter então uma exceção. O critério aqui é um critério meramente biológico. Certo? O critério aqui é um critério biológico. É uma exceção, então. A regra é o biopsicológico. Mas aqui nós temos um critério biológico. Onde nós temos também um critério que agora seria meramente psicológico. O artigo 28. Primeiro que o 28 diz, não exclui a imputabilidade penal. Mas tem um momento que fala em exclusão, sim, que é o parágrafo 1º, que diz, é isento de pena o agente que... E agora olhem o que fala. Nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente, mas por enquanto é importante dizer, ó, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Aqui nós temos basicamente os dois. Mas quando a gente pega, pessoal, por exemplo, a embriaguez voluntária, não importa se tinha consciência da ilicitude ou não, não importa se tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, simplesmente o critério psicológico é o que é aplicado aqui, em se tratando dos casos de embriaguez, certo? Apenas então para deixar claro essa situação, ok? Embriaguez, então, regra, critério biopsicológico. Critério biológico, menores de 18 anos. Critério unicamente psicológico, embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior. Dito isso, a gente vem aqui para a tela e a gente encerra o item 4. Mais um balaço certeiro. Entramos agora no item 5. E o item 5, eu estou para dizer para vocês que é o mais importante dos itens de imputabilidade, porque nós vamos então finalmente adentrar aqui nas causas excludentes de imputabilidade. Então, item 5. Causas de inimputabilidade. O que eu for colocar agora, meus amigos, no quadro, entendam o seguinte. O que eu for colocar agora aqui, na verdade, vai excluir a imputabilidade penal. E se exclui a imputabilidade penal, com certeza exclui a culpabilidade.
porque a imputabilidade faz parte dela, certo? Se eu tiro o cérebro de uma pessoa, acaba a pessoa. Se eu tiro a imputabilidade da culpabilidade, ela termina. E terminando a culpabilidade, qual vai ser a consequência? Para um conceito tripartido de crime, excluirá o crime. Para um conceito bipartido, o indivíduo será isento de pena. Mas o crime existe porque a gente ainda terá um fato típico e ilícito. Eu até vou fazer assim, ó, para que vocês entendam bem. Lembram da escadinha? Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Não é aqui que nós estamos? E na culpabilidade, nós estamos falando da imputabilidade. Aqui está. Isso aqui, crime num conceito finalista tripartido. Agora, quais são as causas de inimputabilidade? São 5. A. Menoridade. B. Doença mental. C. Desenvolvimento mental incompleto. D. Desenvolvimento mental retardado. E embriaguez completa acidental. Aqui está. Prezados, por que eu usei na estrutura da escadinha? O motivo é simples. Vamos supor que se chega à conclusão que o indivíduo é menor de 18 anos. Se ele é menor de 18 anos, morre a letra A, morre a imputabilidade. Ele é inimputável, certo? Isso tudo que está aqui, deixando claro também, né, porque eu não botei aqui, são casos de inimputabilidade. Morre a imputabilidade, morre a culpabilidade, e para o conceito finalista tripartido morre o crime. Então, por isso, pessoal, que vocês sabem que os menores de 18 anos não cometem crime. Eles cometem atos infracionais. Ok? Tá aqui. Mas o sujeito é maior de 18, mas tem doença mental. Agora, morre aqui. Da mesma forma, vai morrer a imputabilidade, vai morrer a culpabilidade, vai morrer o crime. Da mesma forma. Lembrando que em alguns casos desses não basta ter doença mental, eu vou martelar muito isso durante as aulas. Não basta ter doença mental, não basta ter um desenvolvimento mental incompleto, não basta ter desenvolvimento mental retardado,
Não basta ter uma embriaguez completa acidental, é preciso ainda o critério psicológico. Ao tempo da ação ou omissão, ser inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Certo? Então, vamos supor que o indivíduo não tem doença mental, mas ele tem um desenvolvimento mental incompleto. Matou a imputabilidade, que por sua vez elimina a culpabilidade, que por sua vez elimina o crime. O mesmo vale para o desenvolvimento mental retardado. O sujeito é maior, é são mentalmente, tem desenvolvimento mental completo, mas tem retardo. Está aqui, matou a imputabilidade, que mata a culpabilidade, que mata o crime. Então, no conceito finalista tripartido, não há crime sem culpabilidade. Logo, não há crime sem imputabilidade. Logo, o desenvolvimento mental retardado exclui a imputabilidade? Sim. Exclui a culpabilidade? Sim. Exclui o crime? Sim. O mesmo vale para a embriaguez completa acidental. Está aqui. Ela mata a imputabilidade, que mata a culpabilidade, que mata o crime. Se deram conta? Pois bem, o que interessa para nós agora é exatamente essa primeira aqui. O que interessa para nós é a figura da menoridade, certo? E é isso que nós vamos estudar. Desses 5, nós vamos começar com o primeiro. Vamos apagar aqui. Letra A. Menoridade. Bom, pessoal, quando eu falo de menoridade aqui, obviamente que eu estou falando de uma data limite, eu estou falando da menoridade de 18 anos, né? Certo? Menores aqui, então, são os menores de 18 anos. Cuidado! A menoridade, ela cessa no dia em que o agente completa 18 anos. 17 anos, 11 meses e à meia-noite do 29º dia, a partir daí, ele já passa a ser imputável, certo? Então, ele é inimputável pela menoridade a partir dos 17 anos, 11 meses e meia-noite de 29 dias para trás. Quem diz isso? Em primeiro lugar, Constituição Federal de 88, artigo 228. Vamos dar uma olhadinha? Acompanhem comigo, por favor. Constituição Federal. Já compilei, ficou fácil. Vamos lá para o 228. Já vou dar uma dica aqui, ó. Se eu estou indo para o 228, eu já passei do artigo 5º. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos para o 228. Vamos dar um gás aqui. Deixa eu ver onde é que nós estamos agora. 131, dá para ir mais.
Dá para sentar o sarrafo. Quase. Tá aqui. É o capítulo 7. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. R$ 228. O que o 228 diz para nós, pessoal? Qual é o recado que ele nos traz? Leiam junto comigo. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Vamos tirar algumas lições disso. Primeiro, são. Norma impositiva. Não tem choro nem vela. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Ou seja, 17 anos completos, 18 incompletos. Sujeitos às normas de legislação especial. Existe uma legislação especial que trata do menor de 18 anos? Existe, que é a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz exatamente a legislação para o menor. Tanto que vocês sabem que o menor de 18 anos, ele não pratica crime, né? Ele pratica ato infracional e não sofre pena. Se for criança, sofre medida protetiva. Se for adolescente, recebe medida socioeducativa. Tudo regras do Estatuto, não do Código Penal. Então, a Constituição traz já essa causa de inimputabilidade penal. São penalmente inimputáveis. Além da Constituição, temos que pôr aqui na tela, o Código Penal traz praticamente uma cópia. Traz praticamente uma cópia também desse tema. Código Penal, artigo 27. Vamos dar uma olhadinha no 27? Tá aqui. O 27 tem inclusive também um título ali: menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Pois é, o Código Penal não precisava nem trazer o tema, mas ele traz. Não precisava porque a Constituição já traz. Certo? Então ele apenas reforçou. Dito isso, a gente vai agora tirar algumas conclusões. A primeira é que o critério para o menor de 18, como vocês agora puderam ver, não é um critério biopsicológico. O critério é meramente biológico. Aqui não é preciso um perito, certo? Não é a perícia que vai determinar. O critério é biológico. Ah, professor, mas os menores de 18 nos dias atuais, eles estão sabendo muito bem o que estão fazendo. Não acha? Talvez eu ache. A minha opinião é irrelevante. Talvez eu ache. Talvez eu discorde. Talvez eu ache. O fato, amigos, é que para a lei não traz isso como relevante.
O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tu pode querer trazer para o processo um laudo, 2 laudos, 3 laudos, 1000 laudos, querendo provar que aquele menor de 18 anos que praticou aquela morte, aquele homicídio, aquele estupro, que ele tinha condições de saber o que estava fazendo. Pode nosso Senhor Jesus Cristo descer à terra e dizer: és imputável, não vai adiantar. O critério é meramente biológico, certo? E é por isso, pessoal, que aqui a gente chama essa inimputabilidade de absoluta. Inimputabilidade absoluta, pessoal. Por que absoluta? Porque não admite prova em contrário. Não adianta tu tentar provar que aquele menor de 18 anos tinha discernimento, porque para a lei é irrelevante. Se deram conta? A nossa inimputabilidade, de regra, ela é relativa. O Ministério Público, por exemplo, pode tentar provar que o sujeito é imputável, mas aqui não. Aqui é absoluta. Ah, professor, mas vamos supor que venha uma questão em prova, como já veio, que diz assim, ó, os menores de 18 anos são inimputáveis, salvo se emancipados. Já caiu questão de prova, sim. Questão que envolve a emancipação. Meus amiguinhos, aqui vocês têm que cuidar, porque a emancipação realmente gera alguns efeitos civis, mas só efeitos civis. Para efeito penal, esse indivíduo continua sendo inimputável. Ou seja, nada aqui, pessoal, faz o menor de 18 anos ser imputável. Se ele cometeu um homicídio, a infração dele é um ato infracional, certo? Correspondente ao homicídio, mas não é um homicídio. Cuidem isso. Outra questão importante aqui. Como é que se prova? Vamos supor que ele chega perante a justiça e não se sabe qual é o paradeiro, qual é a idade dele. Como é que se prova? Aí o STJ se manifestou. Nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 74. Súmula 74. E essa súmula diz como vai ser provado. Muita gente diz, tem que ser por carteira de identidade, tem que ser via RG, tem que ser certidão de nascimento. Pessoal, olhem aqui. Olhem a súmula 74. Eu vou botar ela aqui na tela para vocês. Vou pôr ela aqui na tela para os senhores. Vejam, a súmula 74, ela começa dizendo para efeitos penais. Não é isso? Ela começa dizendo isso, para os efeitos penais. Talvez para efeitos civis, para efeitos administrativos, para efeitos políticos, seja outra questão. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Primeiro, por documento, então não pode ser por testemunha. Também não pode ser por sua declaração, mas pode ser por certidão de nascimento, pode ser por certidão de casamento, pode ser por carteira de motorista, pode ser por RG, pode ser por CPF, mas tem que ser por um documento que tenha essa função ou que pelo menos permita que se constate qual é a idade do agente. Certo? Súmula 74 resolve isso. Olhem o que eu vou botar agora no quadro.
Redução da maioridade penal. É possível? Admite-se a redução da maioridade penal? Que tema polêmico, né? Vejam, eu não estou perguntando e nem vou me posicionar. Não estou perguntando se alguém é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Isso é mexer no vespeiro. Também não vou dar minha opinião sobre a redução, até porque a minha opinião não cai em prova, então ela não interessa. Eu tenho certeza que ninguém quer saber também. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. É possível, é isso que nós estamos trabalhando aqui, se é possível a redução da maioridade penal. Existem duas correntes. Existe uma corrente que entende que não. Tem uma corrente que entende que é inadmissível. Inadmissível reduzir a maioridade penal. Certo? Muito obrigado. Agradecido. É impossível reduzir a maioridade penal. Por quê? Porque, embora não esteja lá no artigo 5º, lembra que eu falei do artigo 5º? Por outro lado, pessoal, nós teríamos uma cláusula pétrea implícita dentro da redução, que seria o fato de os menores de 18 anos não poderem ser processados e julgados pela justiça comum. Então, dessa forma, por ser uma cláusula pétrea, só poderia haver redução da maioridade penal com um novo poder constituinte originário. Teria que ter uma nova Constituição Federal. Enquanto não tiver, não tem como reduzir a maioridade penal. Nem para 17, 16, 15, 14, não dá. Existe, por outro lado, uma segunda corrente que diz, dá sim, dá, é possível, é só ter uma emenda à Constituição, até porque não se trata de cláusula pétrea. Está lá no capítulo relacionado à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, e aí uma emenda constitucional resolve. Muitos aderem a essa segunda linha de entendimento, tanto que existe um monte de projeto de lei no Congresso, só que até agora nenhum foi aprovado. Certinho? Dito isso, a gente precisa entender como funciona também a questão aqui. Por que eu botei B? É um asterisco. B sem A. A questão dos crimes permanentes. Lembrando, prezados, o que são crimes permanentes? Crimes permanentes são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo. Lembram disso? Crimes que, enquanto o fato está ocorrendo, está se consumando. Por exemplo, vamos pegar da lei de drogas, tá? Vamos pegar da lei de drogas. Ter drogas em depósito. Enquanto a droga está ali no depósito, o crime está se consumando. Transportar drogas. Enquanto tu está transportando, o crime está se consumando. Do Código Penal, vamos pegar o crime de extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime está se consumando. Se deram conta? Ainda há ali a consumação. O que vocês precisam entender? É até meio lógico, então fica fácil, eu não preciso nem escrever. Se, enquanto o crime está acontecendo, o indivíduo fizer aniversário de 18 anos, ele é imputável. Ele vai responder por aquele crime. Porque quando ele fez 18, o crime ainda está acontecendo. Então, se ele sequestra uma pessoa quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 28 dias, e mantém essa pessoa no cativeiro por uma semana, ele responde criminalmente pela extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque quando cessar a permanência, ele já tem 18 anos. E o crime continua existindo nesse período. Agora,
Cuidado a título de prova. Os fatos que ocorreram antes dos 18 não podem ser utilizados, seja como crime autônomo, como um crime individual, para fazer continuidade delitiva, por exemplo, não pode, seja para usar como critério de dosimetria da pena. Fazer com que a pena, por exemplo, seja agravada, majorada, passar do mínimo, não pode. Nada é considerado. Mas a partir dos 18 anos, se é crime permanente, ele fez aniversário, ele vai responder. E agora, para fechar, nós temos uma questão bem peculiar, que é a menoridade e os crimes militares. Certo? Menoridade e crimes militares. Prezados, os crimes militares eles estão previstos no Código Penal Militar. Então a gente tem que pegar ele também. Vamos pegar aqui. Código Penal Militar. Quem quiser acompanhe comigo, o Decreto 1001 de 1969. Eu clico aqui em texto compilado, né? Ué, não compilou? Por quê? Compilou. E vou lá no artigo 50. Aqui, artigo 50, menores. Só que agora olhem o texto que traz uma surpresa para nós. Olhem como o texto traz agora uma surpresa. Diz lá, o menor de 18 anos é inimputável. Até aí, normal. Só que agora tem um salvo. Mas peraí, eu não tinha dito que os menores são inimputáveis de forma absoluta, presunção iure et de iure, que não tem como admitir prova em contrário? Vejam só, é inimputável salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, a pena é aplicável, é diminuída de 1/3 até a metade. Fica fácil, né, pessoal? Fica fácil, vocês já são espertos e entenderam. O Código Penal Militar é de 69. A nossa Constituição Federal é de 88. A Constituição Federal de 88 ela é clara e enfática no artigo 228, que os menores de 18 anos são inimputáveis. Isso quer dizer que esse artigo, o artigo 50, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Resumo, menor de 18 anos, seja emancipado, seja com 1 milhão de laudos, seja no âmbito penal, seja no âmbito militar, ele é inimputável. Esse salvo não vale, o 50 não vale. Certinho? Boa questão para cair em prova, não é? Bom, amigos, fechamos a menoridade. Temos que entrar na outra causa agora, que é a doença mental, mas não é o momento. Agora é o momento de tomar um cafezinho, é o momento do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.